Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Mais um domingo, então, aqui estamos, reunidos. Hoje, saindo um pouquinho do roteiro da Joana de Ângeles, do livro Convites à Vida, nós vamos falar um pouquinho de Francisco de Assis. Existem almas cuja significação para a humanidade é tão grande que são elas respeitadas, veneradas pelas diferentes religiões. São almas que, independente da expressão religiosa que tenham vivido na face da Terra, se fazem reconhecidas por todos os demais crentes como realmente almas tocadas por Deus, tocadas por Jesus. Então, hoje não só a Igreja Católica comemora e respeita a lembrança de Francisco de Assis, mas também nós espíritas, grande parte de nós que frequentamos a Casa Francisco de Assis, em Varginha, ele que é o nosso patrono, né? Nosso patrono espiritual. Então hoje eu acho muito bem-vinda a proposta da nossa amiga Sandra, eu acho que foi ela que propôs, que nós falássemos um pouquinho sobre Francisco de Assis. Há um traço fundamental que liga Chico Xavier, esse que foi um dos grandes nomes, e ainda é dos grandes nomes do Espiritismo, a Francisco de Assis. Esse traço é o amor, a capacidade de dedicar-se ao próximo, a entrega sem reservas, sem medo,
a opção de vida que ambos fizeram. Alguns ligam a figura de João Evangelista a Francisco de Assis, a João Hus, a Kardec, a Chico Xavier. Mas não é nossa intenção aqui nessa noite levantarmos debates, dizendo se é ou não o mesmo espírito, se são ou não reencarnações do mesmo espírito tocado pelo amor de Jesus. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e em algumas outras obras espiritistas, nos dá a entender que Francisco de Assis foi a reencarnação do apóstolo João. Mas eu volto a dizer, não é isso que nós vamos defender aqui essa noite. Respeitamos as opiniões que, inclusive, divergem entre si. Apesar de eu, particularmente, eu, Cristiane, acreditar que ambas as personalidades podem perfeitamente vir da mesma individualidade. Mas vamos aguardar. Essa é a minha opinião. Devemos aguardar o tempo, porque a verdade sempre há de prevalecer. E quando eu falo aguardar o tempo, não é só o tempo esse que temos no plano dos encarnados, mas também o tempo que virá quando desencarnarmos. E quando então buscarmos mais, como sempre, esclarecimentos, respostas às questões. Como meu pai uma vez me ensinou, e esse é um ensinamento que eu vou guardar por toda essa experiência e pelas outras, quero eu crer, aquilo que ainda não há uma unanimidade, eu estudo e eu arquivo. Eu não nego e nem defendo com unhas e dentes. Eu respeito, mas eu arquivo. E continuo estudando. Continuo buscando. Porque eu sei que se a individualidade é a mesma, o tempo vai resolver essa questão. O fato é que as personalidades destes personagens, João Evangelista e Francisco de Assis, demonstram irrestrita dedicação ao Senhor. A busca incessante para amar e servir as criaturas. Esse amor que age, que fala, que vive, que entende e que esclarece. Francisco de Assis, como eu já disse agora há pouco, é o patrono espiritual da nossa casa espírita. Ele é então esse símbolo de encontro com Jesus e de diálogo com todas as criaturas viventes, reconhecendo na criação a grandiosa bondade e misericórdia do Pai. É por isso que, pelo que a história nos conta, e isso permaneceu entre nós, Francisco de Assis era aquele que respeitava profundamente não só os homens, mas também as criaturas, aos animais e a toda a natureza. É por isso que um de seus poemas, ele se refere irmão Sol, irmã Lua. Ele abraça com imenso amor todas as criaturas. E Francisco de Assis fala-nos ainda hoje pelo exemplo da humildade que ele deu, da coragem para lidar com aquilo que até então nós poderíamos entender como sendo regras familiares, regras da sociedade, regras religiosas. Francisco, dotado de profunda humildade, ele teve imensa coragem para fazer diferente. Ele demonstrou um desprendimento que a grande maioria de nós ainda está longe de conseguir conquistar. Desprendimento em relação às coisas materiais, mas desprendimento e servidão à vida.
Nós estamos aqui de passagem. Não nos esqueçamos disso. E ele demonstrou, Francisco de Assis, em Atos, uma que é, nós podemos assim dizer, uma máxima espírita. Fora da caridade não há salvação. Ele nasceu, Francisco de Assis, no século XII. Dizem os historiadores que por volta de 1181 a 1182, em Assis, cidade da Itália. Seus pais eram abastados. Seu pai era um rico comerciante de Assis. E Francisco viveu em família, é claro que usufruindo das boas condições familiares, até mais ou menos os seus 25 anos. Mas ele resolveu modificar. Ele deu uma guinada em sua vida. Assim como Paulo de Tarso, que antes era Saulo, modificou-se, Francisco, aos 25 anos, também percebeu que seu caminho deveria ser outro, que a sua tarefa era outra. E ele teve suficiente coragem para seguir. Seguir essa intuição, essa diretriz, essa voz que ele ouvia, que dizia a ele, Francisco, restaura minha casa decadente. Primeiro ele achou que isso se referia a reconstruir igrejas, algumas que ele visitou. E ele pôs mãos às obras. Ele foi pedreiro, ele foi servente, e ele realizou, materialmente falando, a restauração daquelas pequeninas igrejas. Mas eu acho que com o tempo ele foi se dando conta que a tarefa era maior. A tarefa não era só da reconstrução material, não, essa era fácil. A tarefa era de reconstrução moral da igreja que naquela época, no século XII, já vivenciava uma série de desequilíbrios, levada incessantemente pela busca do poder e do controle das criaturas. Aqui não vai nenhuma crítica à Igreja Católica, até mesmo porque eu acho que já estive vivendo muitas experiências no seu meio. E sabe-se lá aquilo que eu fui capaz de lá fazer. Então não é uma crítica. É simplesmente uma constatação, até mesmo porque a história nos conta destes desequilíbrios, destes grandes erros perpetrados pela Igreja, que culminaram na Inquisição, que durou tantos séculos, que ceifou tantas vidas, que cometeu tantas injustiças. Então, o plano espiritual superior não estava cego e surdo diante das dificuldades que a humanidade encarnada estava trilhando e das escolhas que ela vinha fazendo. Então, nesse momento, conta-nos Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, houve, digamos assim, um socorro emergencial e o retorno deste espírito, como Francisco de Assis, para vivenciar, naquela época, vivenciar realmente humildade, simplicidade, retorno às verdadeiras lições de Jesus. Mas a verdade é que a Igreja não ouviu Francisco. O Papa até o respeitou, ouviu as suas colocações, mas nada mudou em relação à busca de Francisco. Os desatinos continuaram, mas Francisco faz a sua tarefa. Ele traz a sua mensagem. E é interessante porque se nós fizéssemos um apanhado da trajetória de Francisco, e nós temos algumas obras a respeito delas, dentre elas Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, que eu já li algumas vezes,
que sempre me emociona quando eu faço essa leitura, mas existem outras obras sobre Francisco de Assis. Nós vamos perceber que Francisco não teve uma atividade reformista. Ele não era alguém que pregava, vamos dizer assim, de forma portentosa, sei lá que termo que eu vou usar. Mas ele não era alguém que brigasse pela reforma. Ele não era alguém que fizesse discursos acalorados, né? Alguém que enfrentasse publicamente pela voz, pela sua argumentação. Não, Francisco não tinha essa atividade reformista. O seu trabalho era muito mais pelo exemplo simples, humilde de cada dia. Emmanuel conta que a Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores. Quer dizer, por essa vivência simples e humilde, Francisco foi conquistando corações. E eles eram conhecidos pela extrema pobreza e pela simplicidade, mas também por reconhecerem que a melhor oração para Deus é o trabalho construtivo, no aperfeiçoamento, na melhoria do mundo e dos corações. Não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente acho isso tão espírita. Ou melhor, eu acho nós espíritas tão adeptos de Francisco de Assis. Ou, pelo menos, deveríamos ser. Porque a base daquilo que cremos é a base de Francisco. São as lições de Jesus, é a simplicidade, é a ausência de dogmas, é a ausência de hierarquia, é a consciência absoluta de que todos somos irmãos e somos iguais e que devemos nos respeitar por isso, porque somos todos irmãos. E nós vamos perceber ainda que para Francisco de Assis a luta era diária. Ele deixa isso muito claro nas lições que ele leva aos franciscanos e no exemplo da vida que ele levou. Era uma luta diária para alcançar a perfeição de si. Ele não queria corrigir aos outros, mas ele percebia em si mesmo dificuldades, sombras, e ele queria vencê-las. Olha como nós espíritas também, digamos assim, buscamos as lições de Francisco. E descobrindo Francisco de Assis as fraquezas humanas que ele tinha e vencendo-as, essa era a grande luta de Francisco. A grande luta de Francisco de Assis não era contra os hereges, não era contra os adeptos das outras religiões, sejam elas quais fossem. A luta de Francisco era para que o amor fosse superior a todas as diferenças. É a luta que deveria ser de todos nós espíritas. A de respeitarmos profundamente as opiniões diferentes das nossas. As escolhas diferentes das nossas. De respeitarmos profundamente o que o mundo apresenta, mas a de mantermos sempre a nossa integridade consciencial. Eu posso respeitar o outro, até mesmo compreender o outro, é a minha tarefa. Mas eu devo ter sempre coragem e força suficiente para seguir o que eu acho certo para mim, independente das opiniões alheias, independente daquilo que o mundo pensa ser normal, certo ou errado. Francisco foi assim. Francisco não perdeu seu tempo, digamos assim, sofrendo inutilmente pela incompreensão do seu pai. Porque o pai de Francisco não aceitou as escolhas que ele fez. A sua mãe não.
Mas o seu pai foi muito contra Francisco. Chegou mesmo a deserdá-lo de todos os bens. Mas Francisco não se pegou sofrendo em demasia, ele simplesmente seguiu, porque ele tinha uma tarefa a realizar. Quantas vezes nós recuamos? Quantas vezes nos acovardamos? Porque parece que estamos fazendo muito diferente dos outros. Nós precisamos ter força, coragem, para conseguirmos realizar aquilo que nos compete. Nós espíritas, apesar dos tempos terem melhorado muito, acredito eu, nós ainda lidamos com bastante preconceito. Eu costumo dizer assim que até em Varginha não. Mas nós sabemos de outras casas espíritas que sofrem até mesmo violências de adeptos de outros credos, que não compreendem os nossos estudos, as nossas crenças, as nossas propostas, e, no entanto, nós espíritas precisamos respeitá-los. Mas precisamos ser fortes e corajosos para continuar na tarefa que nos compete. O mundo não pode nos acovardar. Por mais que a sociedade do século XII não tenha compreendido com profundidade a missão, quem era Francisco de Assis, ele não deixou de executar a sua tarefa. Que para ele parecia ser muito simples e muito humilde, mas que vejam só, há quantos séculos a mensagem sobreviveu. Assim como Cristo, Francisco de Assis foi perseguido, humilhado e açoitado por trazer a verdadeira exemplificação da mensagem de Jesus. Em vários momentos, mesmo os representantes da igreja a qual ele se devotava, mesmo estes representantes não o compreenderam e tentaram convencê-lo a enclausurar-se em mosteiros e dedicar-se exclusivamente à oração. No entanto, a tarefa de Francisco era outra. Era a tarefa árdua do dia a dia. Não era a tarefa da contemplação, mas era a tarefa da execução, do servir ao próximo, ao semelhante. Era a tarefa de construir alicerces de fraternidade, de solidariedade, de respeito a todos os seres indistintamente. O homem normal, verdade o homem normal, ele raramente entende o que se passa no íntimo do espírito evoluído. Raramente. O próprio Jesus foi tido por revolucionário, porque não foi compreendido pelos homens da sua época. O inspirado de Assis, Francisco, havia sentido dentro de si a pobreza, o desprezo do mundo e o alívio dos sofredores. Eram então a seta, apontando para a evolução, quer dizer, apontando o caminho que ele precisava trilhar. Não porque isso fosse uma regra, mas porque ele trazia em si uma força maior. E essa força maior comandava as suas escolhas. E por isso ele limpava os leprosos, ele admirava os animais, ele se rebaixava diante de todos, vendo nestes atos a pura manifestação da força de Deus. Ele não se entregava a essas tarefas simplesmente com o espírito da obrigação, quer dizer, não, eu tenho que fazer isso porque a minha igreja diz que eu tenho que fazer isso, porque tem uma regra naquele livro que eu tenho que seguir, eu tenho que ajudar o outro porque eu quero virar anjo, eu quero entrar nos reinos celestiais. Não havia a execução pela obrigação. Ele sentia as doces vibrações destes atos de bondade, de compaixão, de perdão, de cuidado,
de socorro. Então ele sentia estas vibrações desse plantio do bem e do amor, simplesmente porque ele já tinha evoluído suficientemente psiquicamente. Ele tinha olhos para ver, ouvidos para ouvir. E ele já vivia, Francisco de Assis, aquilo que Jesus nos fala, que é o meu alimento é cumprir a vontade de meu Pai. Nós seremos um dia satisfeitos por cumprir a vontade do Pai. Eu creio nisso. Nós já tomamos ciência disso. Nós que todos estamos aqui reunidos, e tantos outros, buscadores pelo mundo afora. Eu creio nisso. Porque a cada dia nós estamos melhores. Eu quero crer nisso. Para Pietro Ubaldi, um homem normal, ou involuído, como ele chama, nunca teria condições de acessar estas vibrações. E isso é o que diferencia, segundo Pietro Ubaldi, os dois tipos biológicos, quer dizer, do homem evoluído, que é um espírito evoluído, e do homem que é um espírito mundano, digamos assim, imperfeito, vamos colocar esse termo. Então, Pietro ainda vai falar que a mediunidade do evoluído é puro amor. E esse homem, então, ama tudo e a todos o tempo todo, como se estivesse fisicamente na Terra e espiritualmente no céu. Mas por que falar de mediunidade nessa altura? Porque a vida de Francisco de Assis foi pontuada de fenômenos. Fenômenos milagrosos para a igreja e fenômenos mediúnicos para nós espíritas que estudamos a fenomenologia. Ele tinha visões, ele tinha sonhos. Ele atendia às criaturas e muitas vezes as curava. Ele era um inspirado. Era um médium intuído. Era um médium de efeitos físicos. Era um médium que trabalhava em desdobramentos. Enquanto seu corpo adormecia, seu espírito tinha experiências nos planos espirituais. E ele trazia isso porque ele se recordava para a sua vivência no cotidiano. E para que nós possamos encerrar aqui a minha parte, porque eu vou chamar logo o nosso amigo João Frederico, né? Que vai falar com certeza com muito maior embasamento de Francisco de Assis do que eu possuo. Vai poder contar, de repente, se vocês perguntarem muito, por que ele escolheu esse nome para a nossa casa espírita, porque ele deve ter essa resposta, porque eu não tenho. Eu me afino com a casa do Francisco de Assis, porque eu acho que é verdadeira essa mensagem de amor a todos os homens e a todas as criaturas viventes, a toda a natureza. Mas eu quero encerrar essa minha participação lendo para vocês um pequeno trecho de uma mensagem ditada a Chico Xavier em agosto de 1951. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos. Entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Retempera o ânimo varonil em contato com o rocio divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas. Caminha. É necessário ascender. Indispensável o roteiro da elevação com sacrifício pessoal por norma de todos os instantes. Lembra-te, ele era sozinho. Sozinho anunciou e sozinho sofreu. Mas erguido,
em plena solidão, no madeiro doloroso por devotamento à humanidade, converteu-se em eterna ressurreição. Não tomes outra diretriz, senão a de sempre. Descer auxiliando, para subir com a exaltação do Senhor. Dar tudo para receber com abundância. Nada pedir para nosso eu exclusivista, a fim de que possamos encontrar o glorioso nós da vida imortal. Ser a concórdia para a separação. Ser luz para as sombras, fraternidade para a destruição. Ternura para o ódio, humildade para o orgulho, bênção para a maldição. Ama sempre. É pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor dos teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma. E as grandes palavras que dos séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transubstancie em triunfo. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco? É necessário que o lume da cruz se reacenda, que o clarão da verdade fulgure novamente. Avança. Avancemos. Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. E o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Certamente o apostolado é tudo. A tarefa transcende o quadro da nossa compreensão. Eu li apenas alguns trechos desta mensagem, que foi ditada a Chico Xavier, assinada pelo Espírito Francisco de Assis. Então, aqui eu encerro a minha parte e chamo então o Fredinho, que vai com certeza trazer muita coisa mais importante e mais profunda. É com você agora, Fredinho. O mais importante já foi apresentado. Vamos agora com os adendos. Vamos lá, então. O mundo homenageia a Francisco nesta data. Francisco, porque sempre quis se colocar como o humilde servidor do Cristo. Ele se deixou motivar por um sentimento de profunda solidariedade com Jesus. O Jesus dando testemunho solitário, de desprendimento, de entrega, quis Francisco acompanhá-lo, se solidarizar e instituir na Terra um grupo de almas, de corações voltados para reviver em solidariedade aqueles momentos de entrega do Senhor Jesus. Foi um grande inspirado no modelo do Cristo, mas não como quem quisesse se igualar a ele, mas como quem queria acompanhar
o seu mestre. Modelo de humildade foi Francisco, sempre muito desconfiado com a exaltação da vaidade, especialmente no campo do saber. Muita ternura no coração, um desprendimento total para acompanhar Jesus, que não tinha onde recostar a cabeça, adotando a pobreza como uma forma de total emancipação da tirania das coisas. Era importante para Francisco manter-se indene a qualquer atração de materialidade. Era também característica a sua simplicidade, que se fazia sinceridade, a sua solidariedade, que se fazia caridade, embora nada tivesse, senão os próprios braços em movimento para oferecer. Tudo isso transparecia naquelas atitudes vivas, determinadas, transparecia no seu olhar, na sua fala. De fala dizem truncada, pouco atrativa, mas de atitudes iluminadas. Temos alguns casos aqui que falam um pouco da grandeza desse espírito. Ele e alguns irmãos abrigados numa choupana, de repente batem à porta, é tempo de inverno, de dificuldades, e eles não tinham nada, viviam na miséria, só se alimentavam do que achavam no lixo, jogado fora, na caridade dos que os recebiam. E uma senhora bate à porta com as suas crianças em extrema miséria, pede um socorro e eles não têm nada. Francisco de Assis passa a mão na Bíblia, que na época é 1800, era manuscrita, um valor incrível, feita por copistas, e entrega, sob o horror dos irmãos, o Evangelho, a Bíblia, nas mãos daquela mulher, e fala: nós não temos nada, mas quem sabe a senhora consegue vender essa Bíblia e com o dinheiro alimenta os seus filhos. Os irmãos horrorizados questionam: Pai Francisco, como vamos agora estudar o Evangelho? E ele responde: nós estamos mais precisando de viver o Evangelho do que ler o Evangelho. Já lemos tanto, é hora de vivenciar. No outro momento, Francisco é recebido muito carinhosamente pelo Papa em Roma, busca licença para criar a sua ordem, a ordem dos frades menores, dos irmãos menores, e é recebido pelo Papa com o maior carinho. O Papa percebeu a sua santidade e almoçava lá junto com as autoridades que, na época, tinham vamos dizer, uma certa grandiosidade, né? E Francisco chegava para almoçar, mas já trazia a sua matula com coisa que recolhia pelo lixo em Roma. E quando abria sentava à mesa com todos aqueles convidados do mundo inteiro e abria o embornalzinho com os restos de comida, uns e outros passavam mal,
e ele se alimentava daquilo porque se recusava a abusar de qualquer coisa. Não se alimentava pelo gosto da comida, mas sim para se sustentar. Outro fato, ou pelo menos é o que se conta, não temos como comprovar, acompanhando quase o final da sua vida uma cruzada à Terra Santa, querendo conhecer a Terra Santa e ajudar no socorro espiritual que, dos cruzados, é capturado e o califa, e levado à presença do califa, o califa percebe a sinceridade, a simplicidade, a beleza daquela alma, e ao invés de executá-lo na cimitarra, manda formar um grupo para proteger e conduzir Francisco a todo lugar que ele quisesse ver, que estivesse relacionado com a passagem do Cristo pela Terra Santa. Por aí nós deduzimos a graça, a beleza desse Espírito, sua humildade, sua luz interior. E também cabe-nos fixar que atraiu Francisco muitos jovens à sua ordem, companheiros de Assis e de toda parte, se juntaram àquele ideal que parecia para muitos uma loucura, mas que ao mesmo tempo se revelava algo grandioso pela entrega, pelo arrojo, pela pobreza com que viviam, querendo reviver a jornada do Cristo aqui na Terra. Isso certamente tem muito a ver com o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, que vocês vão me dar licença de ler para vocês. A pregação da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é força de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o disputador desta era? Aliás, Deus não reduziu à loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus através da sabedoria. Mas Deus quis salvar os que creem pela loucura da pregação. Pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E aqui nós entendemos porque Francisco foi chamado, cognominado, o louco de Deus. Entendeu Jesus? Amou Jesus. Quis se solidarizar com Jesus. Viver como Jesus viveu. Viver com Jesus. Não só ele, mas um grupo que se acercasse dele e se colocasse diante do mundo
para levar de forma vívida a mensagem testemunhada pela vivência do Cristo e Senhor Jesus. Um símbolo que quis se fazer vivo diante dos olhos daqueles que comungavam dos seus trajetos. Legou Francisco o nome a tantas instituições, se fez uma legenda, uma bandeira, até o Papa atual tem o seu nome, busca seguir seus exemplos, que Francisco, pois, possa nos inspirar, ainda mais especialmente nesse dia, para vencermos as barreiras do nosso orgulho, da nossa presunção, da nossa pretensão, e mais nos expormos em favor do entendimento, da fraternidade, da solidariedade entre os homens. Porque nosso centro adotou o nome de Francisco de Assis. Aparentemente não foi premeditado. Esse nome surgiu na hora em que ia se definir o nome da casa. Mas hoje nós já sabemos. Francisco de Assis é o nome da casa, porque ali estão trabalhando, abrigados, do lado encarnado, muitos franciscanos, outrora mal-sucedidos e arrependidos, retornando à seara do Cristo, agora sob a luz da doutrina espírita. E muitos outros irmãos do plano espiritual a assistir esse humilde empreendimento da nossa casa lá no Bom Pastor. Mas, se os nossos corações fossem tão humildes quanto humilde é a nossa casa. Exemplo nós tivemos. Nosso patrono é o exemplo vivo da humildade que precisamos todos alcançar. Reconhecemos as grandes dificuldades que ainda temos para chegar a esse entendimento pleno, aberto, vivo com a existência. Que possamos também, como Francisco, nos solidarizar, testemunhando ao lado de Cristo. Que Francisco nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Eu não falei que ele ia dar uma lição, gente? Obrigado, Ferdinand, pelas suas palavras. Eu que agradeço, comadre. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água
água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no céu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco pelo